A defesa do Coronel Lima, da mulher dele, Maria Rita Safes, e também de Carlos Alberto Costa, PMPF. Mas informou que a decisão de reconstituição... Está todo mundo me vendo aqui? Sim. Beleza. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só preciso... Depois acabou tomando agora o Ministério Público dizer que ele leve para a turma. Na semana passada, quando ele abriu o teste, a afirmação da operação que levou a essa decisão. Agora vai. Vou ficar lá no quarto, tá? Pronto, está todo mundo vendo a tela aquela... no quarto para eu poder estudar. Sim, não? Sim. Sim! Beleza. Olha, estou muito feliz que vocês estão aqui nessa oportunidade. Eu tenho para mostrar para vocês muita informação que eu vou dividir aqui hoje. Espero atender a expectativa de todos vocês, tá certo? Então, vamos lá. Qual o objetivo principal da aula de hoje? É desconstruir o que é o emagrecimento. Muitas pessoas têm muita dificuldade, ou então algumas dúvidas, né? Sobre como que o corpo engorda, por que o corpo engorda e como é que faz para emagrecer esse corpo. Então, eu quero primeiro eliminar alguns mitos, né? Respondendo aquelas perguntas. Não sei se todo mundo viu aquelas perguntas. Vocês se identificaram com aquelas perguntas? Quem é que se identificou aí? Opa! Qual a pergunta? Qual a pergunta que mais você se identificou? Quem fala aí primeiro? Ai, Ju, abdominal faz perder barriga? Essa é boa, essa eu respondo, olha, demais. Tem mais alguma outra aí? Quem mais tem? Se identificou com alguma daquelas perguntas? Faço tudo certinho, como direitinho, mas não consigo manter o peso. E aí? Essa é boa, essa é boa. Legal. Então, o objetivo principal vai pelo menos hoje vocês vão sair daqui com essas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou me apresentar, né? Sou Juliana Oliveira, sou formada em Educação Física, fiz pós-graduação em recuperação musculoesquelético, né? Em treinamento funcional. Desde 2012, eu atendo como personal trainer, principalmente com o objetivo de emagrecimento e recuperação de lesões. Mas esse emagrecimento, normalmente, eu atendo pessoas que têm como prioridade a qualidade de vida. O emagrecimento acaba vindo como consequência, né? Sou formada, eu tenho formação em Wellness Coach, focado principalmente no comportamento e emagrecimento. Estão acompanhando aí? Está vendo as trocas? Sim, sim. Então, assim, por que eu decidi realizar esse workshop? Primeiro, aqui, como quem não me conhece pessoalmente já percebeu que tem muitos alunos meus que estão aqui. Eles estão e não me deixam mentir. Eu simplesmente amo ensinar. Eu amo o que eu faço. Eu amo a minha profissão. Eu amo principalmente promover mudanças, ser a ponte para a transformação de pessoas. E isso me dá muito prazer, principalmente quando eu vejo como resposta alguns resultados bem interessantes. Como essa semana, quem me acompanhou na internet, aí na rede social, observou que eu tive alguns alunos que vieram me trazer respostas boas, né? Como a cliente que correu pela primeira vez seus 10 quilômetros e não sentiu dor. O casamento de uma das minhas clientes que ela passou o casamento inteiro sem sentir dor no joelho, que era uma das preocupações dela, passar na prova física, enfim. Isso tudo são coisas que eu amo fazer. Só que isso como atendimento presencial, né? E com foco, como pensando na relação de emagrecimento, eu sempre percebi que existia um problema, né? Uma situação que eu via como problema, que tinha muita relação com a falta de compreensão desses clientes qual é o verdadeiro processo que envolve o emagrecimento.
e como que isso dificultava alguns avanços, né? Então, eu percebi que isso era um problema. Como é que eu vou fazer alguém que tem um determinado objetivo compreender que o processo depende de muitos lados, né? E, principalmente, uma coisa que existia maior dificuldade, que o processo depende da ação bilateral. Não adiantava eu, como profissional atuante ali, que vinha com todas as informações teóricas e botava na prática, fazia minha parte como profissional, fazer todo esse lado bem feito se a ação de quem recebia não acompanhava esse processo. Então, eu via isso como um problema. Como eu via também as pessoas expressando muita dificuldade em emagrecer, apesar e sempre indagando, poxa, eu estou me exercitando tanto e não emagreço, enfim. E só que tem um problema. Por mais que eu falasse com essas pessoas sobre que o processo é um pouco mais complexo, que depende dos dois lados, enfim, era muito complicado as pessoas conseguirem compreender. Então, eu nunca pensei em ensinar isso de uma forma mais didática. É isso que eu estou fazendo aqui. Tentar trazer esse conhecimento de uma forma mais didática e simplificada, de preferência. Então, eu percebi que eu consegui fazer isso após a minha formação em coach. Eu tive mais condições de compreender o processo, que não tem só a ver com o físico, né, com o exercício físico, e sim muito a ver com a consciência de quem está recebendo essa ação, né, de quem está determinado a esse objetivo. Então, após essa formação, eu desenvolvi um método MF10, que tem a ver com o ajuste mental para otimizar esses resultados. Mas, para a gente passar a entender o que é esse método, a gente precisa passar a entender o básico. E o básico eu vou apresentar aqui para vocês e vai ser respondendo essas tais perguntas. Quem não chegou a ver o vídeo sobre o que eu ia apresentar, tá aí, ó. Quais são as perguntas que eu quero responder hoje? Então, assim, quantas horas eu preciso ficar na academia, que é o que é mais comum, né? As pessoas relacionarem a perda de peso somente à academia ou corrida, enfim. Quanto tempo eu preciso permanecer na academia para conseguir emagrecer, né? Minha alimentação é ótima, mas não consigo emagrecer e às vezes até engordo. Por que isso acontece? Será que eu preciso passar fome para conseguir emagrecer? Algumas vezes eu ouço isso, né? Situações extremas. A musculação engorda quem está querendo emagrecer. Fazer abdominal tira a barriga, né, Tereza? Eu quero emagrecer, mas a balança só aumenta. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Então, eu decidi trazer essas perguntas mais frequentes e responder. Vai ver que elas vão ser respondidas ao longo aí da aula. Até o final da aula, vocês vão ter essas respostas. Mas, primeiro, vamos entender por que o corpo engorda e como ele emagrece. Através da ciência do emagrecimento. Vamos entender aí qual é a relação que o óxido de carbono tem, a dióxido de carbono tem com essa história toda. Primeiro, vamos entender aí o carbono. Em nossa composição corporal. Aqui vocês podem ver, vocês conseguem ver a setinha? Sim. Sim. Aqui, ó. Vocês podem ver que ele é o segundo maior, né? Aqui, elemento presente em nosso corpo, perdendo só para o oxigênio. O carbono é o segundo maior presente. Então, ele é responsável em nossa vida pela produção de energia, construção de tecidos, seja esse tecido... Olha que importante isso, entender. Presta bem atenção nesse início. Ele é responsável pela construção de tecido, gordura armazenada, do tecido adiposo. Ele é responsável pela construção de músculos, da pele, dos ossos, da cartilagem, etc. Ele é responsável pela construção de vários tecidos no nosso organismo. Isso aqui é bem importante a gente perceber. E como esse carbono entra no nosso corpo? Ele entra através dos nutrientes, dos macronutrientes, né?
dos carboidratos, da gordura, da proteína. É assim que ele entra no nosso corpo. E aí é que está o principal problema, se é que é um problema. Quando a gente não utiliza esse carbono da melhor forma, ele constrói, vamos identificar aí essa construção desse paredão de gordura. Por quê? Se esse carbono entra e ele não tem utilização, ele precisa ir para alguma região e ele vira um paredão de gordura. Eu trouxe essa ilustração como paredão porque cada um tijolo desse aí significa carbono que está armazenado no seu corpo. Então, vamos entender, né? Esse paradoxo. Por quê? Porque se ele é responsável pela construção de todos aqueles tecidos que você viu, e eu também falei que ele é responsável pela produção de energia, aqui a gente pode ver que uma pessoa ativa consegue utilizar o carbono da melhor forma, fazendo com que ele saia, né, do nosso corpo em forma de CO2. Certo? Agora, quando ele não é utilizado, ele forma aquele paredão de gordura, né? Que ele acaba dando munição para a construção. Eu não falei que ele é responsável também pela construção de tecidos adiposos? Então, ele é responsável também pelo acúmulo de gordura. Quando ele não é utilizado, é isso que acontece. O corpo engorda quando ele não é utilizado. E quando é utilizado, ele sai em forma de CO2. Porque ele foi utilizado na energia, para a produção de energia de vários processos aqui que envolve essa ação, né? Sair do sedentarismo. Por isso, uma vida mais ativa utilizaria esse carbono da melhor forma possível. Então, vamos lá. Todas as suas escolhas vão decidir a utilização do carbono, seja para gordura, é o que eu estou falando, pela construção de gordura, ou vai ser eliminado na sua expiração em forma de CO2, né? Sendo o carbono útil. Então, vamos pensar assim, carbono inútil, que entra no nosso organismo através dos macronutrientes, ele acaba virando gordura. Carbono útil, ele é utilizado no processo de energia para outros processos que envolvem construção de músculos, enfim, a energia para você ter a disposição para fazer qualquer atividade, ele é eliminado pelo nosso nariz, na nossa expiração. Então, a gente pode considerar aí, vamos pensar assim, eu acho muito legal pensar dessa forma. Quando o carbono ele está inútil, ele constrói gordura, quando você usa esse carbono e faz com que ele saia na expiração como forma de CO2, é como se você estivesse expirando as gorduras, literalmente eliminando gordura através da expiração. Acreditem. Alguém sabia disso? Alguém já tinha lido? Já tinha ouvido falar sobre isso? Eu li no livro do Alvarenga. É, isso aí. Então, assim, é uma forma mais simplificada para entender por que essa relação do alimento e o exercício. Por que, então, e também pensar por que o nosso corpo engorda quando ninguém vamos dizer assim, se preocupa só com a alimentação, mas não faz o exercício, não utiliza como forma de energia. Então, ele acaba acumulando. Por mais que você faça algum certo tipo de controle, você vai acabar armazenando esse carbono. Então, ele vai virar gordura. Então, vamos entender. Se ele entra através dos nutrientes, dos macronutrientes, e você já faz uma seleção que não é favorável, o que vocês acham que acontece? Existe mais chance. Oi? Pode falar, André.
Acumula mais parede. Nas paredes. E acumula muito mais do que, de repente, se essa seleção aqui ainda fosse mais saudável, certo? Porque outros alimentos, todos os outros alimentos que são considerados saudáveis também têm aqueles macronutrientes, não é mesmo? Agora, se você faz uma seleção ainda pior, está prejudicando ainda mais, está piorando ainda mais. Então, vamos entender. A gente já entendeu como ele entra e agora vamos entender possibilidades, como que ele pode sair, né? Como posso eliminar o CO2 para emagrecer? Vamos entender aqui as estratégias, as formas que eu falei, que é trazer estratégias. Por que essas estratégias? Porque algumas vezes, algumas pessoas acabam não fazendo atividade por ter algumas, vamos dizer assim, às vezes apenas não se identificam com determinadas possibilidades de ação, de treino. Então, eu vou trazer aqui, mostrar para vocês tudo que é possível, né, e o que é acessível, para vocês terem a possibilidade de escolher. Simplesmente isso, a possibilidade de escolher. Então, vamos lá. Num treino aeróbio longo, seria um treino contínuo, intensidade moderada, iniciantes e avançados podem fazer esse tipo de treino. Duração no mínimo de 40 minutos e elimina a gordura durante o treino, né? Treinos aeróbios curtos. Normalmente, eles são utilizados com treinos intervalados. Bom dia. Oi? Alguém quer falar? Então, treinos intervalados. A intensidade para um treino curto acaba sendo mais alta, né? Iniciantes também podem utilizar esse tipo de treino. Só basta haver uma adaptação, correto? E pessoas avançadas também. O treino pode chegar até no máximo 30 minutos. O que é interessante é que elimina a gordura durante e após o treino. Treino de força é outra grande possibilidade desconhecida para perda de gordura, sim, que é a hora que eu vou responder aquela pergunta lá. Será que a musculação engorda quem quer emagrecer? É um treino moderado a intenso, pode ser um treino longo ou curto, né? Sendo para iniciante ou avançado. Tendo a duração de 20 minutos, se for aquele treino curto, mas sendo intenso, né? Fazendo um treino curto, ele precisa ser mais intenso, então dura aproximadamente de 20 a 30 minutos. Então, a chance desse treino intenso e curto eliminar gordura após o treino acaba sendo maior. Eu vou dar alguns exemplos aí. Então, vamos começar a responder aqui, ó. Quantas horas eu preciso ficar na academia para emagrecer? Quando a gente vê isso daqui, normalmente é o que mais impede a pessoa a iniciar uma vida mais ativa. Porque começa a se perguntar e questionar, poxa, eu nem tenho tempo para viver praticamente, porque o dia só tem 24 horas. Não é isso? Para algumas pessoas, ter só 24 horas. O dia de 24 horas acaba sendo muito pouco. Aí eu já vou para a academia e tenho que ficar horas para conseguir emagrecer, isso acaba sendo um impedimento, né? E também outra pergunta aí, se o abdominal tira a barriga. Vamos lá. Esse daqui eu botei um exemplo do que frequentemente acontece e é o que mais desmotiva. Isso daqui normalmente é o que acontece com as pessoas que frequentam a academia, tá? Isso aqui eu dei um exemplo de pessoas que, quando não têm esse conhecimento, entende essas possibilidades, outros tipos de treino, acabam fazendo quando se enganam, que é esse o formato que emagrece. Vamos lá, vamos botar aqui um exemplo. Ó, a pessoa chega na academia, né? Faz uma corrida ou uma caminhada de 40 minutos, vai para a aula de spinning, vai para a aula de ginástica, vai para a musculação. Aí eu botei pouco tempo aqui na musculação, porque ainda tem a crença da musculação que engorda, então acaba não gostando muito. Aí vai para o aeróbio, mais 20 minutos, porque está cansado. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, tem pessoas que passam exatamente 2, 3 horas na academia, porque simplesmente acham que é necessário passar esse tempo todo. Então, na verdade, não é.
não tem necessidade de fazer isso tudo. Existem aqui, ó, os prós e os contras para tudo, né? A principal vantagem é que, lógico, você vai eliminar CO2 quando você está fazendo atividade. Então, você está destruindo todos aqueles tijolinhos que estariam construindo o paredão de gordura, não é mesmo? Então, você já tem uma vantagem, não deixa de ter vantagem ali, né? Mas aí, quando a gente pensa em desvantagens, existem algumas, né? Essas escolhas normalmente são feitas quando o objetivo, como eu falei, são mal direcionados, porque exigem enorme vontade de emagrecer, mas em pouco tempo. O que isso quer dizer? Quando a pessoa pensa que precisa emagrecer a qualquer preço e tem uma meta com um espaço de tempo muito encurtado, a crença de que aumentar o tempo de exercício é muito grande, que é só aumentando o exercício que isso vai acontecer, o tempo de exercício que isso vai acontecer. E isso acaba desestimulando muito, porque isso demanda muito tempo, como eu estou falando, né? Isso normalmente acaba fazendo com que a pessoa desista da prática, simplesmente. Então, isso daqui é considerado uma enorme desvantagem. Fala sério, não seria interessante se você tivesse 20 minutos para treinar todo dia? Não teria mais chance de você permanecer mais ativo do que se você tivesse 1h30, 2 horas? Tendo 1h30, 2 horas para praticar atividade ou 20 minutos? Acaba sendo mais acessível ter 20 minutos, não é mesmo? Então, e esse tempo muito prolongado de atividade até vai eliminar gordura, mas também pode reduzir massa magra, né? Se você não fizer a reposição correta durante até a atividade. Então, são pontos a serem observados se realmente vale a pena. Quando for pensar em permanecer ativo ou iniciar qualquer vida mais ativa, só selecionar isso daí e ver se é o melhor caminho, enfim. Então, e agora? Quem vai poder me ajudar? Como é que vai fazer, né? Mas pode ficar tranquilo aí que eu trouxe uma saída para vocês. Os treinos curtos e intensos, para otimizar a hora do treino. É uma possibilidade. Eu botei aqui algumas possibilidades que vão aqui, ó, no final, vocês vão ver que vai demorar menos tempo de ação, né? Então, se você pedalar, correr ou caminhar, mesmo que a caminhada seja para você um pouco mais intensa, imagina você intervalando essa intensidade. Vamos dar um exemplo. Se você não está completamente treinado, né? E quer iniciar um trabalho desse, só tem 20 minutos por dia para treinar, você pode começar caminhando e intervalar com uma caminhada mais acelerada e diminuir para uma caminhada mais leve. Uma mais acelerada e uma mais leve. Isso vai te preparar, vai te dar base para os próximos passos, né? Para daqui a um tempo, ao invés de ficar só 15, 20 minutos, conseguir ficar 30, por exemplo, né? Vou ter um outro exemplo aqui, nadar, né? 20 a 30 minutos também nesse mesmo formato, fazendo treino intenso e intervalado. Aqui a musculação, eu botei um exemplo aqui de treino resistido, porque ele também pode ser feito dessa forma, quando eu falei lá no treino de força. O menor tempo, mas com a intensidade alta, né? Corrida, pedalar, tudo de forma intervalada também ajuda, mas pensando sempre em aumentar a intensidade. Só que, lógico, respeitando o seu corpo. Então, como funciona isso? Vou dar um exemplo aqui. Estímulos curtos de alta intensidade. Adaptado, importante pensar nisso. Tem que ser adaptado para a pessoa. Como eu falei lá no exemplo, como eu dei lá o exemplo falando de caminhada, para quem nunca fez nada, de repente uma caminhada mais acelerada, intervalada com uma caminhada mais leve. Isso é uma forma de fazer um trabalho com estímulo curto e intenso. Para aquela pessoa... Juliana,
Oi, Juliana, é Selma falando. Oi, Você tem como colocar em tela cheia? Porque eu estou vendo do celular e eu tenho dificuldade de enxergar aqui, colocar na tela cheia para ver se dá uma melhorada na letra. deixa eu ver aqui. Parece que... Esse último não está habilitado? Deixa eu ver. Esse último. Melhorou para você? Melhorou. Uhum. Ficou bom? Obrigada. Uhum. Obrigada aí. Obrigada pela dica. Não, já não enxergo direito. Estou fazendo um esforço aqui. Ó. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, botaram uma dica aqui, ó, vira o celular. Não, mas ele já tá, eu já tô na paisagem. Então tá. Já. É que eu não enxergo mesmo. Tá bom, beleza. Então, olha só, parei aqui nos estímulos, né, de quem não está adaptado, enfim. Então, com uma recuperação, aí eu falei do estímulo intenso, e a recuperação como é que pode ser? Pode ser no mesmo tempo que foi dado o estímulo, por exemplo, de 1 minuto ou 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, você vai fazer uma recuperação no mesmo tempo ou 2 vezes mais, o que é normalmente indicado para quem está se adaptando ainda. O que é isso? É você fazer uma caminhada mais acelerada de 1 minuto e caminhar mais lento 2 minutos, por exemplo. É um caminho, entendeu? Então, eu botei aqui os exemplos, como eu falei, da caminhada, para quem não tem nenhuma dificuldade, ou então qualquer tipo de lesão, de repente pular corda, correr, pedalar forte durante 1 minuto e recuperar de 30 segundos a 1 minuto. Pode ser assim, o mesmo tempo ou então a metade do tempo aqui, ó, como eu botei. Isso vai ter que ver como que você vai se adaptar melhor, certo? Sentar e levantar, por exemplo. Aqui eu já estou dando como se fosse um exemplo lá do que seria um treino de força. Sentar e levantar ou então agachar durante 30 segundos e recuperar 30 segundos a 1 minuto também. Isso tudo são possibilidades de um treino que vai ser curto e intenso. Quais as vantagens? Pouco tempo para ser disponibilizado para o treino, diminui as chances do abandono, né? Como eu disse, muitas pessoas acabam abandonando a atividade por falta de tempo, então acaba diminuindo. Vocês viram que lá nos exemplos eu botei bastante aqui, ó, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Isso é real, é possível fazer um treino interessante, bem interessante nesse tempinho. Vocês lembram que eu falei sobre a importância de exalar CO2, eliminar CO2? Um treino mesmo de 15 minutos a 20 minutos que seja, mas que eleve a intensidade, não tem como você não expirar assim, entendeu? CO2. Então, vamos lá. Que parou? Foi. Pode parcelar as modalidades durante a semana ou no mesmo dia. O que eu quero dizer aqui sobre parcelar? Vou até falar lá na frente sobre treino parcelado, como uma outra opção. Mas vamos dizer assim, no dia, aliás, na semana, né? Se você se dedica a fazer atividade pelo menos 5 vezes na semana, o que é até recomendado, no mínimo 30 minutos, 5 vezes na semana, já tem uma resposta ótima. Seu corpo já responde muito bem quando você inicia um processo de adaptação da atividade nesse formato. Se você fizer, por exemplo, na segunda-feira uma caminhada, na terça-feira uma pedalada, na quarta nadar, ou então na quarta sentar e levantar, na quinta, entendeu? Você pode ir dividindo, não precisa ficar preso somente a uma atividade, uma modalidade. Pode ir mudando ao longo da semana e também do dia. Vamos dizer assim, eu só tenho 10 minutos, 15 minutos de manhã e só tenho mais 20 minutos à noite. Você pode fazer uma caminhada de 15 minutos de manhã e à noite você, não sei, faz uma corrida, faz uma pedalada, isso tudo também pode acontecer. Vou fazer outros treinos, que eu vou dar exemplos aqui também.
Outra vantagem, acelera o metabolismo, auxiliando a perda de gordura pós-treino. Isso daqui é o mais interessante de todos. Imagina aí, ó, vocês hoje fizeram um treino intervalado, intenso, né? E estão aí, ó, sentados assistindo a minha aula e queimando gordura. É um sonho, não é? Imagina vendo TV e queimando gordura. É uma possibilidade, isso é real. É só você realmente fazer o treino nessa intensidade. Pode ser adaptado a todas as idades. Pode ser adaptado a todas as idades. Então, você não tem muita restrição. O que acontece é que quando você faz você inicia algum processo, você precisa respeitar o seu corpo. Como eu falei lá, respeitando as adaptações biológicas, as restrições biológicas também, certo? E indicado para diversos... Ele é indicado por diversos artigos científicos como um ótimo protocolo de treinamento. Eu trouxe alguns deles aqui, ó. Eficiência do HIIT comparado ao exercício moderado contínuo voltado ao emagrecimento. Aqui é um artigo que fala o quanto que é interessante. Esse artigo aqui mostra que, por exemplo, um treino de 30 minutos de intensidade alta, que seria o HIIT, equivale a 1 hora de um treino contínuo, aproximadamente. Então, se a gente sabe, se a gente vê aqui que você tem a possibilidade de ter a mesma resposta, né? A mesma resposta positiva em um treino longo e um treino curto, e você tem menos tempo durante o dia, pela lógica, é mais fácil fazer o treino curto, né? Então, ó, pessoal, lembrando, eu vou deixar uma coisa clara aqui, lembrando que eu não estou julgando que é um melhor do que o outro. Lembra que a proposta aqui é trazer estratégias para otimizar a vida mais ativa, né? Quem tem dificuldade, então eu expus a maior dificuldade encontrada das pessoas que não conseguem iniciar esse processo de mudança. Então, eu estou dando algumas opções, certo? Então, os benefícios do treino aeróbio de alta intensidade em programas de reabilitação cardíaca. Lembra quando eu falei que ele pode ser adaptado de acordo com a individualidade biológica do praticante? Então, se ele tem algum déficit, alguma deficiência cardíaca, lógico que o treino tem que ser adaptado a ele. Mas ele dá respostas positivas. Ele traz benefício a essa pessoa, né? E os efeitos fisiológicos do treino intervalado para a obesidade. Então, eu só selecionei 3, tá? Mas tem muitos artigos que falam sobre os benefícios desse treino. Então, entre selecionar um ou outro, esse parece ser o mais interessante para quem tem pouco tempo para treinar. Só que existe, né, as principais, eu não botei nem desvantagens, eu botei como atenção. Como eu estou falando, o treino precisa ser adaptado às condições físicas e tem que ser atual, tá? A gente tem que pensar por quê. Se alguém está destreinado e está iniciando, a gente tem que considerar aquele momento. Daqui a, por exemplo, um mês, é possível que aquele mesmo tipo de treinamento já tenha melhorado, já possa melhorar. A pessoa já teve adaptação e é preciso fazer alguma mudança, né? Respeitar os limites, principalmente isso. Não é só porque eu estou falando que são 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de um treino intenso que vai sair correndo, não é? O que eu estou querendo dizer aqui é que respeitar os limites significa, inclusive, saber que o seu limite pode não chegar a 30 segundos. O seu limite de intenso pode não chegar a 1 minuto. Mas você vai precisar identificar até onde você pode ir nesses estímulos mais intensos. Porque a intensidade alta para alguns pode não ser a mesma intensidade alta para outros. Para alguns, é necessário fazer um treino intenso, uma corrida
uma corrida de 20 segundos, maior intensidade que puder, ali para aquela pessoa, legal. Pode ser tão intenso para a mesma pessoa que só tem 20 segundos de uma caminhada mais acelerada. Pode ser, se você for pensar em respostas fisiológicas, de repente as respostas são mesmas, mas em estímulos, em intensidades de estímulos diferentes. Isso tem que ser respeitado. Por isso tudo é importante a orientação profissional, tá? Eu vim aqui e estou dando possibilidades, estou trazendo conhecimentos para vocês do que existe, tá? Porque muitas pessoas nem ingressam, nem começam a fazer exercício, porque acham que demanda muito tempo, que só pode ser daquele jeito que não gosta, acha que só pode fazer na academia, acha que só pode correr, que só isso emagrece, não é. Na verdade, tem muitas modalidades, eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, que podem promover esse emagrecimento e não aqueles mais convencionais. Não que não seja interessante, mas é tão convencional que às vezes até o médico indica ir para a academia, ao invés de indicar um treino de força, por exemplo, que pode ser feito em várias modalidades. Então, por isso, é importante a orientação de um profissional. E, principalmente, ele deve ser evitado em casos quando a pessoa tem alguma restrição física articular, tá? Isso é bom, é importante evitar, porque a gente não sabe quais são exatamente as restrições, e tem alguns exercícios que eu vou até mostrar aqui, que eles demandam muita força, né? O peso do corpo, enfim. Essas aí são algumas possibilidades. Então, para otimizar aí, como eu falei, como eu dei como exemplo aí, o treino intervalado seria esse aí, ó. De manhã fazer alguma coisa, à tarde, se possível, fazer outra. Se você só tem 10 minutos de manhã e 10 minutos à noite, ótimo, não tem problema. Você fez 20 minutos naquele dia de alguma coisa que te estimulou eliminar CO2. Sabe, o que eu estou querendo dizer sobre eliminar CO2? Sabe quando o pessoal fala que tem que suar a camisa, que você está emagrecendo quando você está suando? Não é bem isso. É porque você começa a suar com muita intensidade quando o treino está muito alto, quando a intensidade do treino está muito alta. Então, é a hora que você mais está exalando CO2, certo? É a hora que você está ofegante. Quando você está muito ofegante, é sinal de que você está exalando o suficiente. Então, se você tem um treino de 10 minutos e você fica com essa percepção de esforço a ponto de ficar ofegante, é sinal de que você está alcançando. Se você conseguir dividir 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite de algum treino que te cause essa reação, você não está alcançando os 30 minutos que são recomendados todo dia? Está alcançando. Ele só foi parcelado, mas ainda assim pode ficar tranquilo que o corpo contabiliza, sem problema nenhum. Principal vantagem o CO2 é eliminado, né, nos treinos intensos, em curto períodos e várias vezes durante o dia, né? Então, essas são as principais vantagens aí. E, como eu disse, o treino de força, como também uma forma de otimizar o treino, que nem todo mundo acredita que ele pode auxiliar no emagrecimento. Eu vou falar agora por que ele auxilia, né? Vamos pensar assim, ó, o treino de força intenso, lembrando, quando eu falo intenso, tem que respeitar, né, a individualidade biológica. Né? Uma carga alta para um pode não ser a mesma quantidade que a carga alta para outra pessoa. Né? Repetições de 4, são poucas repetições, né? De 4 a 8. A duração desse treino mais intenso vai de 20 a 30 minutos, e principalmente com intervalos menores. Né? A carga aqui, ó, um treino de força moderado, tem carga moderada alta. Vai na repetição, varia entre 10 e 15 repetições, tem 1 hora, 1 hora e meia, e precisa de muito intervalo.
Mas qual um dos principais objetivos, né? De fazer um treino de força para o emagrecimento? Uma coisa interessante é que você acaba tendo mais força para algumas estruturas que vão te auxiliar em outros movimentos, em outras possibilidades de exercício, né? Melhorando o padrão motor, enfim, fora os benefícios do ganho de força para o seu dia a dia, né? Tem muitas coisas, muitas dificuldades que algumas pessoas têm que, no dia a dia, que está muito relacionado à baixa força, né? Por exemplo, quem tem dificuldade a subir em uma escada está relacionada a baixa massa magra, né? Não tem força para executar um movimento que deveria ser tão simples, né? Aqui, ó, o aumento da massa magra acelera o metabolismo e, por consequência dessa aceleração metabólica, ele elimina a gordura quando está em repouso, né? Lembra que eu falei? Imagina aqui, ó, vocês me assistindo e eliminando gordura. E por que isso? A utilização do carbono. Olha só, eu estou falando sobre a aceleração metabólica a partir da massa magra, que é o músculo, né? Para eliminar a gordura estando em repouso. Por quê? Porque lembra daquele tijolinho que é o carbono, né? Que se ele não for bem utilizado, ele vai fazer aquele paredão de gordura. Se você, ao invés de aquele carbono ir para o paredão, você pegar ele e utilizar na construção de gordura, você já eliminou a possibilidade daquele carbono virar gordura. Ok. E tem mais. 1 quilo de gordura, olha só que legal. Ou melhor, 1 quilo de músculo gasta quase 6 vezes mais caloria que 1 quilo de gordura. Então, olha só, lembra quando a gente fala, alguns falam que é substituir gordura por um músculo? Na verdade, você não está substituindo, né? Você está eliminando gordura e construindo músculo. E quando você constrói mais músculo no seu organismo, no seu corpo, você consegue eliminar, você tem um gasto calórico 6 vezes maior. É o que acontece quando você está em repouso, tendo um gasto calórico 6 vezes maior do que gastaria 1 quilo de gordura. E logo, existe um ganho em acreditar, por isso existe um engano em acreditar que a musculação engorda. Está aí a resposta lá daquela pergunta, né? Na verdade, o que acontece? Se você se basear só no que está escrito na balança, vamos dizer, você tem 70 quilos hoje, treinou, se alimentou bem, fez treino de força, principalmente treino de força, foi para musculação, fez todo o processo que deveria fazer. E daqui a 3 meses você está vendo os mesmos 70 quilos na balança, é normal todo mundo se desesperar. Mas isso não quer dizer que você não está tendo resultado, ou então, às vezes, tem até 70 e poucos quilos. Não quer dizer que você não está vendo resultado. O ideal é você ter como parâmetro outras coisas, né? Por isso é importante aquela avaliação física, né? Que analisa a composição corporal. Porque é importante ter a oportunidade de visualizar a composição corporal sabendo quanto de percentual de gordura foi eliminado e quanto de ganho de massa magra você recebeu, você construiu, né? A construção, como eu disse, tem maior gasto calórico. Então, ó, pode tirar da cabeça que a musculação, que o treino de força, não é nem musculação, o treino de força engorda ou atrapalha o emagrecimento. Muito pelo contrário. Ele potencializa o emagrecimento. Imagina você já dando um estímulo de treino aeróbio, sendo contínuo ou intervalado, e ainda acrescentando a musculação, o treino de força. Olha só, você tem 2 vias aí que vão te auxiliar a eliminar gordura, não é? Eu acredito que isso seja só vantagem, né? Então, a musculação engorda, a gente já viu que não engorda e nem atrapalha o emagrecimento, né? E aqui, ó,
a relação da balança, a gente já viu que não é bem assim, né? A balança não é a sua principal fonte de informação. O importante, para quem não tem como ir até fazer uma avaliação física, você pode medir no espelho, você pode medir nas roupas, né? Antes, passa uma fita na cintura, no quadril, analisa quanto que você está agora e daqui a pouco vê quanto que você vai estar. Vê sua roupa, sua calça, se está mais folgada, se está mais apertada. Normalmente, é possível ver dessa forma para quem não tem condições de fazer uma avaliação física. É lógico que a avaliação física te dá muito mais parâmetro, né? Então, aqui, ó, olha só que legal. Olha só. São 3 quilos de gordura. Olha o volume que ocupa 3 quilos de gordura. E olha o volume que ocupa 3 quilos de músculo. Olha a diferença. Por isso que eu falei de ver a sua roupa, né? Se está mais folgado ou não. Porque, ó, você está com 70 quilos e tem essa quantidade de gordura no seu corpo, né? Tem 3 quilos aqui de gordura. Vamos lá, treinou, está com 70 quilos, mas você, ao invés de ter aqueles 3 quilos de gordura, agora você tem 3 quilos de músculo, né? Olha essa folga aqui, ó, tá vendo essa folga? Olha a folga aqui, ó. Se a gente só pensar em volume, né? É muito grande. Então, é a hora que você vai ver na sua roupa, se está folgado ou não. Então, ó, pensa no peso de qualidade, né? E não gordura. Então, nada de se assustar com a balança agora, certo? Então, vamos às respostas, ó. Escolha a sua melhor, a modalidade que você mais vai se adaptar, mais vai se interessar, seja caminhar, seja nadar, seja correr, seja pedalar, seja fazer um treino funcional, que eu vou falar das vantagens dele agora, musculação. Todos eles são estímulos que você precisa para poder ou construir músculo, ou eliminar gordura, ou construir músculo e eliminar gordura no mesmo treino, né? E tudo, ó, intensidade alta. Eu estou falando tanto em intensidade alta, e fazendo uma relação da intensidade alta com você exalar mais CO2. Porque é com a intensidade alta que você vai conseguir principalmente gerar processos de adaptação, né? E é com a eliminação do CO2, que é na intensidade alta, que você vai conseguir ter a maior quebra de gordura, né? E principalmente, para quem já treina, para quem já faz alguma atividade, sair daquela zona de conforto. É importante sair da zona de conforto. O que é a zona de conforto? Você faz a mesma caminhada durante 3 meses com a mesma intensidade, não exige nem um pouquinho, você está na zona de conforto. O seu corpo já não tem mais, não está recebendo estímulo suficiente para gerar uma adaptação. E toda vez que a gente gera uma adaptação, a gente cria situações para o seu corpo gerar uma readaptação a determinada situação, ele demanda mais energia. Você pode provavelmente estar favorecendo a construção de mais músculo. Então, por isso que eu estou insistindo na história de treinos com maiores intensidades, na intenção de exalar o máximo de CO2, gás carbônico, tira ele do teu corpo. Tira esse carbono do teu corpo em forma de CO2, certo? Inicie sempre com cautela e respeitando os seus limites. Aqui, ó, objetivo principal, exalar CO2. Otimize os seus resultados acelerando com um treino de força, de alta intensidade. Um pouquinho de água aqui. Então, aquela história de eliminar gordura, não existe treino específico para eliminar gordura em determinados lugares. Não existe.
aquele paredão de gordura é formado no seu corpo todo. Lógico, existem pessoas que têm mais facilidade, são mais propensos a ter em determinados lugares do que outros. Mas isso tem a ver com a individualidade. Mas tem o seguinte, você percebeu que o que elimina aqui gordura é a produção de CO2? Quanto mais CO2 você produzir pela utilização do carbono como energia ou construção de músculo, mais você vai eliminar gordura. E não tem como focar, não, ó, eu vou fazer treino da perna, então eu vou eliminar a gordura da perna, não tem como. Eu vou fazer abdominal, então eu vou eliminar a gordura do abdômen, não tem como. Não é assim. Você vai eliminar CO2 e vai, lembra como eu falei, você vai expirar gordura, você vai estar jogando gordura para fora do teu organismo, simplesmente. Então, ele vai retirando onde tem acumulado gordura, ele vai tirando. Então, é assim, ou seja, abdominal, respondi, pessoal, abdominal não tira a barriga, certo? Respondido. Mas pode continuar fazendo, porque aí vai ficar com aqueles tanquinhos. Ó, se você fizer abdominal e fizer todo o processo que envolve o emagrecimento, quando essa gordura sair, o abdômen vai estar trincado. Então, pode continuar. Tá bom. Pode continuar. Me convenceu. Tá? Me convenceu. Então, é assim, ó, o CO2, você elimina gorduras que estão alojadas em qualquer lugar do seu corpo. Não isso é que é importante, ó. Não deixe de estimular o seu corpo todos os dias. Eu sei que é complicado, eu sei que às vezes não dá, mas tenta colocar como meta, principalmente, se for esse o objetivo de emagrecimento, você tem que eliminar CO2 todos os dias. Seja 10 minutos nesse dia e 30 no outro, seja 5 minutos num dia, na manhã, 5 minutos à tarde, 5 à noite, você fez 15 minutos no total. Entendeu? 10 minutos em alguns momentos. Se você pensar que você vai sair do zero e vai passar a fazer 10 minutos todos os dias, você com certeza já está em vantagem. Já está numa vantagem maior do que o zero, certo? Então, tenta eliminar CO2 todos os dias. Essa é a principal chave. Eu estou dando aqui, estou cantando as pedras. É isso, exatamente isso. Tá, por que eu estou falando isso? Tem pessoas que já treinam. Não vou nem falar dos meus alunos, né? Eles já treinam. Só que, às vezes, selecionam determinados dias na semana. Determinados dias, ok, está cumprindo o objetivo, mas e o restante dos dias? Se é importante fazer todo dia você eliminar CO2. Porque se você ingere, você tem que eliminar. Eu já vou falar aqui sobre o que é esse equilíbrio. Então, se você ingere, você se alimenta todos os dias, você está botando carbono todos os dias no seu corpo, você tem, no mínimo, que eliminar. Se você ingere carbono de forma saudável ou não saudável, tem que eliminar, certo? Vamos para o próximo aqui. Pergunta extra. Eu odeio musculação e corrida. Então, por enquanto, eu não posso sair de casa para malhar. Estou sem tempo para me deslocar ou não tenho lugar para malhar. Essas são perguntas normais. Então, como conseguir resolver isso? Mais uma vez, eu venho aqui para ajudar vocês e trazer. Quem poderá me defender? Eu? Aqui, ó. Você já ouviu falar em treinamento funcional ou calistenia? Alguém aqui já ouviu falar? Calistenia, alguém ouviu? Gente, não. São alguns artigos que falam sobre as vantagens, né, do treinamento funcional de alta intensidade, como responsável, também uma possibilidade de favorecer o emagrecimento, né? E algumas vantagens aqui do treino
calistênico também para melhora de algumas capacidades, certo? Então, o que é, né? Você pode fazer em casa, né? Imitam movimentos do seu cotidiano. Quer andar, correr, saltar, agachar, levantar, empurrar, puxar, subir. Então, assim, ó, dependendo do treino, da série, da repetição, o indivíduo, respeitando principalmente a individualidade biológica, o gasto calórico pode chegar entre 400 a 800 quilocalorias. Um treino de 1 hora. Então, olha só, quem já pratica, olha só a quantidade de calorias que você elimina, né? Legal. Agora, vamos lá. Principalmente é importante, em tudo que eu falei aqui até agora, é importante consultar o profissional de educação física para você fazer com qualidade. Entendam que eu dei possibilidades, como que funciona, mas saber adaptar a você, somente o profissional pode te auxiliar. A gente vai conversar sobre isso já já. Então, vamos falar agora sobre alimento. Minha alimentação, aliás, responder aqui, ó, minha alimentação é ótima, mas não consigo emagrecer e às vezes até engordo, né? Será que eu preciso passar fome para emagrecer? Vamos entender aqui, ó. Lógico, eu estou trazendo aqui de uma forma bem simplificada, não estou considerando qualquer disfunção metabólica, não estou considerando qualquer patologia. Estou considerando uma pessoa saudável, tá certo? E de uma forma bem simples para explicar. Existe um balanço calórico, né? E sendo ele equilibrado, o ideal seria você consumir 2.500 calorias e gastar 2.500 calorias, certo? Isso é considerado um balanço calórico equilibrado. Então, para você eliminar gordura, o que você precisa fazer? Vamos primeiro conhecer aqui, ó, que 1 quilo de gordura, para você eliminar 1 quilo de gordura, você precisa eliminar, além desse equilíbrio aqui, ó, além desse equilíbrio, se você conseguir equilibrar, né, consumir só 2.500 calorias e gastar 2.500 calorias, além desse equilíbrio, para você eliminar 1 quilo de gordura, você tem que eliminar mais 7.700 calorias, certo? Então, seria essas 2.500 mais isso daqui para você eliminar 1 quilo de gordura. Caramba, como é que funciona isso? Como é que eu vou fazer isso? Vou dar um exemplo aqui, ó, entre calorias e treinos. Vou dar um exemplo. Uma caminhada ou corrida moderada de 6 quilômetros, você elimina mais ou menos 550 calorias, dependendo, é lógico, do metabolismo e do peso da pessoa. Então, aproximadamente, em uma caminhada de 6 quilômetros ou corrida, você elimina isso daqui. Vocês lembram lá do treino funcional, treinamento funcional, que elimina entre 400 e 800 calorias, né? Pensando em uma quantidade média aqui, está bem próximo, né, de 600, que seria o médio lá, né? E aqui está 550. Então, vamos lá. Para você eliminar, para você perder esse 1 quilo de gordura, certo? Você tem que eliminar 7.500 calorias além desse equilibrado. Então, se a gente dividir essas calorias aqui para esse treino, quantos treinos? Você teria que fazer aproximadamente 14 treinos para poder eliminar esse 1 quilo de gordura. Então, quer dizer que em cada treino você elimina 71,4 gramas de gordura. Caraca! É muito comum. Não é possível. Eu corro 6 quilômetros e só vou eliminar isso? Parece muito pouco, né? Mas vamos pensar que o processo de emagrecimento é surreal se você pensar que ele é rápido. Ele não é rápido. Ele só precisa ser bem direcionado, certo? Então, olha só. Lembra que eu botei ali que você precisaria aqui de 14 treinos para eliminar? Então, ó, é muito pouquinho. Vamos pensar aqui que você tem 15 treinos em um mês para fazer.
15 treinos dá um pouco mais de 3 vezes por semana em um mês, certo? Você fazendo aí, e olha que eu não estou nem considerando o que eu falei de ter que fazer todos os dias um treino para eliminar CO2, né? Se você fizer 15 treinos em um mês, você vai perder 1,1 kg. Em 2 meses, 2,2 kg aqui, ó. Em 10 meses, você vai eliminar 10 quilos. Lembra que eu falei que emagrecimento é um processo? Não existe fórmula mágica, não existe fórmula rápida. Ele é um processo. Então, se você fizer, no mínimo, 15 treinos com uma demanda energética, que você vai fazer um gasto calórico aproximadamente de 500 calorias, eu dei um exemplo, você consegue, sim, em 10 meses, eliminar 10 quilos. Quem não quer eliminar 10 quilos? Né? Para quem deseja emagrecer. Só precisa organizar bem aí, saber que a alimentação tem que ser equilibrada, o treino tem que estar em dia, né? E aqui, ó, uma triste realidade que ninguém foge aqui. Acho que todo mundo aqui é maior de 26 anos, não é? Todo mundo aqui é maior de 26 anos, né? Uma realidade que ninguém foge. A nossa vida muda completamente. Eu sou menor. Você é menor, André? Tá. A nossa vida muda completamente, né? Vai dizer que a tua vida de hoje é a mesma de quando tinha 20 anos? Não é. Mas o nosso corpo muda após os 26 anos. Nós mudamos, e não estou falando só, aqui eu ainda não estou falando do corpo em si, eu estou falando dos nossos hábitos, né? Nossa vida muda, muda nossos hábitos alimentares, a alta carga de trabalho, né? A gente trabalha mais tempo, acaba tendo menos tempo para a gente, certo? E após os 26 anos, o nosso metabolismo de repouso também reduz. Infelizmente, reduz. Então, um exemplo, ó, ele reduz, inclusive, 0,5%. O metabolismo é diminuído após os 26 anos. Então, vou botar aqui como exemplo, ó, se você consome 2.000 calorias e gasta 2.000 calorias, ok, você estaria equilibrado. Lembra daquele cálculo lá que eu falei? Ok. Só que nós todos aqui, ó, já passamos dos 26 anos, então já temos menos 0,5% do nosso metabolismo, que deveria estar ótimo, já tem essa redução aqui. Então, a gente tem uma sobra por dia de 100 quilocalorias, certo? Então, a cada 77 dias, nós ganhamos 1 quilo. Meu Deus do céu, que meleca, né? Então, se a gente, sem fazer nada, se estiver pensando só ali, ó, na alimentação saudável, na alimentação controlada, e você tem um gasto calórico, a mesma quantidade da alimentação, às vezes isso acontece quando você está num treino que não te exige muito, que está naquela zona de conforto, lembra que eu estava falando? Está tudo bonitinho ali, está tudo igual. Mas você já tem lá, ó, para eliminar 1 quilo de gordura, ainda tem que eliminar, além do equilíbrio, mais 7.700 calorias mais. E ainda tem esse déficit aqui, nossa, o que é isso, né? Então, a gente realmente é normal a gente lutar contra a balança por causa dessas reduções do nosso metabolismo que vem com o tempo. Não tem como fugir disso. Isso é uma triste realidade, mas a gente tem como reverter, ou melhor, tem como equilibrar, né? Então, aqui, ó, esse cálculo diz que em 77 dias você ganha 1 quilo, ou seja, 5 quilos em um ano. Se você não fizer nada para mudar, olha aí quantos quilos que você pode ganhar, certo? Aqui, ó. Então, vamos a algumas respostas. Equilibre sua alimentação de acordo com o seu metabolismo atual. Isso é importante. Então, é interessante fazer uma consulta aí com o nutricionista. Ou buscar muita informação, certo? Porque aquele equilíbrio lá e tudo, somente o nutricionista tem como fazer o cálculo de acordo com você, né? Aprenda a fazer a melhor utilização dos nutrientes.
É tudo aquilo que eu falei sobre o carbono, não é mesmo? Utiliza o carbono para a construção de músculos, que eu já falei, né, das vantagens que ele gasta até 6 vezes mais quilocalorias de gordura do que 1 quilo de gordura. E utilizar o CO2 para exalar os tijolos, ou seja, exalar as gorduras. E principalmente aqui, ó, não deixe de estimular o seu corpo todos os dias. Vamos lá. Agora vamos falar sobre os cuidados. Oi? Então é aquele mito, né, que o pessoal fala que uma pessoa gorda, obesa, é mais fácil de perder peso de que uma pessoa normal. Não é verdade, né? A pessoa que tem mais músculo, ela consegue eliminar peso mais facilmente. Ela consegue queimar a caloria mais facilmente que uma pessoa obesa. Ou seja, então, além da dificuldade que a gente tem de controlar, etc., aquele que é obeso consegue queimar muito menos do que uma pessoa, vamos dizer, saudável, né? Exatamente. Por isso a necessidade de ter como principal foco eliminar o percentual de gordura e construir... Por que tem aquela coisa de que uma pessoa assim que tem, vamos supor, uns 120 quilos, né? E ela consegue emagrecer 10 quilos e depois se torna muito mais difícil perder daí por diante? O que atrapalha esse tipo de comportamento, assim? Depende um pouco, acho que assim, a informação que você me deu é um pouquinho, falta um pouquinho aí de mais alguns detalhes. Vamos dizer assim. Eu estou tirando o meu caso, por exemplo, né? O máximo que eu consegui perder foram 10 quilos. Assim, desde que eu me conheço como gente, foram 10 quilos. E daí por diante é sempre, por mais que eu esteja focado, por mais que eu esteja disciplinado, eu também não fui a fundo estudar, né, o que acontecia para não continuar perdendo. Porque eu sempre também depois voltava tudo de novo, enfim. Então, eu tinha essa curiosidade de saber por que existe um limite, sempre fica mais difícil de continuar perdendo. Então, não sei quanto tempo que você demorou para perder esses 10 quilos. Foi quanto tempo? Em torno de um ano, mais ou menos, né? Foi 1 ano. Durante esse período de 1 ano, você fez sempre as mesmas coisas? Mesma alimentação, mesmo treino? Até atingir o objetivo, sim. Depois que o objetivo é atingido, aí você acaba relaxando, etc., aí acaba voltando com o tempo tudo de novo. Mas até atingir o objetivo, sim. A rotina foi igual, né? A rotina sempre era igual. Entendi. Mas o que eu quero perguntar é se a rotina era foi 1 ano fazendo exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade de tudo, a mesma qualidade de tudo, o mesmo formato de tudo? Não assim de forma disciplinada, né? Que, 1 ano é um tempo longo para você conseguir disciplinar. Mas assim, a metodologia sempre foi a mesma, acho que é isso que você está perguntando. Era malhando, fazendo a mesma coisa, fazendo os mesmos, né, mudando um pouco e tal, mas era frequentando a academia e tal, e respeitando a questão da alimentação. Foi assim que eu consegui emagrecer, consegui perder os 10 quilos. Né? Obviamente foi um momento que tinha muito foco, etc e tal. Mas eu acho que existem duas dificuldades quando você chega nesse ponto, né? Em continuar perdendo, que eu acho que é o mais difícil, e também de manter, a dificuldade de manter. Mas, enfim, a minha curiosidade de fato a pessoa, então, quanto mais gordura ela tem, mais dificuldade ela tem de conseguir eliminar a caloria. Não só pelo fato vamos dizer assim, da rotina dela, da alimentação dela, e sim pelo fato dela não ter músculo, enfim, aquilo que você explicou, né? Sim. Que a 1 quilocaloria elimina bem menos, 1 quilo de gordura elimina bem menos quilocalorias, né, do que a massa magra. Só que sobre o que você está falando, André, é lógico, precisa de fazer uma análise um pouco maior, né, sobre todo o processo que foi nesse 1 ano. Se você realmente chegou a atingir esses picos de treino, de intensidade, se esses treinos foram modificados periodicamente, porque o nosso corpo, como eu falei lá, ele gera adaptação.
E quando ele se adapta a alguma atividade, algum estímulo, ele entra na zona de conforto. Entrando na zona de conforto, ele para de ter aquele gasto calórico, o que ele teria cada vez que muda, cada vez que é sempre exigido novamente. Então, assim, e fora isso, o que acontecia entre os treinos, o que acontecia entre a alimentação, aliás, o que acontecia com a alimentação, se estava sempre focado, se estava sempre alinhado. E mesmo assim, se passou um ano fazendo a mesma alimentação, também tem a ver com... É a mesma coisa que o treino. O corpo precisa... A alimentação também precisa ser modificada, porque o corpo gera adaptação, entendeu? Tem muito a ver com isso. Muito provavelmente tem a ver com isso, entendeu? E fora o fato psicológico, de você chegar a um estágio que estava indo muito bem e perceber que não caminha mais, que não muda mais. É que chega a um platô, né? Aí esse platô começa a te incomodar psicologicamente, é o que faz desandar, como você falou, né? Eu via que não funcionava, então eu acabava deixando para lá e depois voltava, enfim. Tem tudo isso que influencia, né? Entendi. Certo? Respondido? Certo. Uhum. Sim. Vamos lá. Alguns cuidados, tá? Vamos falar sobre cuidado. Tudo que eu falei aqui são informações. Eu falei todas as vezes sobre procurar o profissional de educação física e nutrição, né? Para facilitar de forma consciente esse processo. Por quê? Alguns cuidados que precisam ser tomados. Tem alguns aplicativos, muitos aplicativos no mercado, fitness, tá? Só que eles não respeitam a individualidade biológica. Eu estou o tempo todo aqui falando, lógico, respeitando a sua individualidade, respeitando os seus limites. Isso é muito importante, tá? Uma forma de... para quem não tem tempo, é muito legal porque te dá possibilidades, da possibilidade de treino, enfim, exercício, enfim, mas ele não respeita a sua individualidade biológica. Não existe nenhum tipo de avaliação feita, certo? Uma sugestão é procurar um profissional mesmo de educação física, conversar com ele, se não puder na academia, que seja pessoalmente, qualquer outro tipo de trabalho. Tem muito atendimento que é feito por profissionais capacitados, que é feito online, que é consultoria online. Então, no mínimo, você tem algum profissional que pode conversar com você, pode falar com você sobre a sua situação. A partir daí, fazer alguma análise e montar alguma coisa para você. Então, uma sugestão é ter cuidado, tá? Eu não estou falando nem que sim, nem que não, mas é um cuidado, tá? As dietas da moda também, né? Tem muita dieta milagrosa sem prescrição profissional. Isso requer muito cuidado, sim. Porque, como um exemplo agora que o André falou, no caso dele foi mais tranquilo. Ele fez a alimentação durante um ano e provavelmente, não estou afirmando provavelmente, nesse momento ele precisaria fazer algumas readaptações para o corpo voltar a reagir positivamente. Aí existem as dietas milagrosas que podem deixar com algumas deficiências nutricionais, etc. Certo? E principalmente aqui, as blogueiras que mostram processos de emagrecimento que são surreais. Gente, vamos combinar. Esse exemplo aqui fica mais complicado ainda acreditar que foi exatamente somente um processo de mudança do corpo. Mesmo que seja, eu botei emagrecimento aqui, mas o exemplo da foto foi uma mudança que muito provavelmente não teve só a ver com musculação, com alimentação, não são coisas completamente reais. Que normalmente elas demonstram, elas falam como se todo o processo fosse muito fácil, e na verdade não é. E como eu mostrei aqui, tudo que eu mostrei aqui foi fácil, foi alguma coisa que acontece assim facilmente, não demanda planejamento, não demanda mudança de hábito, mudança de comportamento, né? Eu só falei sobre possibilidades, do que você pode fazer, estratégias para fazer funcionar. Mas para funcionar mesmo, você vai ter que mudar muitas coisas, né? Muitas mudanças precisam acontecer. Então, muito cuidado com essas
blogueiras com resultados milagrosos, né? Então, um resumão para tudo. Eu estou focando muito, estou falando muito, que eu quero que fique bem fixo na cabeça de vocês. Elimine o carbono do corpo, né? Exale o máximo de CO2 possível todos os dias, sempre tendo em mente aquela relação. Se eu boto carbono para dentro, eu tenho que, no mínimo, equilibrar eliminando o CO2, eliminando gás carbônico, certo? Pensando naquele equilíbrio, né? Naquele equilíbrio. Então, equilibre a alimentação, procure profissional, elimine, escolha a melhor forma que você vai utilizar o carbono diariamente e entenda os processos multifatoriais do emagrecimento, que eu vou detalhar um pouco mais na próxima aula, né? Eu falei, conversando até com o André, já deu para identificar parte do que é esses multifatores que envolvem o emagrecimento, mas eu vou detalhar ainda mais na próxima aula. Então, olha só, eu vou deixar uma ferramenta de ação para vocês, né? Então, prestem atenção aí nessa ferramenta de ação, né? Que é para vocês, o que vocês vão fazer nesses 2 dias? Vocês vão utilizar aí, ó, amanhã eu vou enviar para vocês, então vocês vão utilizar durante a manhã inteira e na quarta-feira. São 2 dias utilizando essa ferramenta. Aqui desse lado, vocês vão colocar tudo, qualquer coisa, qualquer comportamento de ação durante o seu dia, alimentação, sono, tudo que vocês identificam que são favoráveis para o emagrecimento. Qualquer coisa. Façam a anotação desse lado. E tudo que for desfavorável, fazer do outro lado. Seja qualquer coisa. Eu caminho do meu ponto, da minha casa até o ponto de ônibus dá 15 minutos. Mas, para você anotar isso daqui, você tem que passar a se observar durante o dia, certo? São 2 dias que eu quero, foco exclusivo em vocês, para poder fazer a anotação completa, tá? Eu posso contar com isso? Sim! Sim. É ótimo. Que quarta-feira a gente vai entender o que vai fazer com essa ferramenta, tá? Então, olha só, o que teremos na próxima aula? Vamos falar sobre o processo multifatorial do emagrecimento, vou detalhar. Vamos entender como é que essa ferramenta vai nos ajudar e eu vou mostrar quais são os vilões. Aqui, ó, os vilões. Quais são os verdadeiros vilões desse emagrecimento? E tem mais um detalhe. Na última aula, que vai ser na sexta-feira, eu vou fazer um sorteio de um presentinho para vocês. Certo? Vai ser um sorteio bem legal. E quarta-feira eu vou apresentar como e qual vai ser o presente e como que vai ser esse sorteio, tá bom? Então, eu quero ver todos vocês aqui na quarta-feira. Então, eu vou deixar aqui uma reflexão, né? A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar os resultados diferentes. Então, por isso que eu falei, perguntei algumas vezes para o André se estava fazendo exatamente a mesma coisa, né? Se não houver nenhuma mudança, seja de comportamento, seja de ação, seja em qualquer área da vida, né? Se você não promover nenhuma mudança, não tem como ter um resultado diferente do que você está tendo até hoje. Então, as informações estão aí, agora é com vocês, tá bom? Valeu. E tá todo mundo aí ainda ou já dormiram? Dá um ok, Não. dá um oi. Oi! Você conseguiu um milagre, eu tô acordada aqui. Olha, eu tô tão feliz. Deixa eu ver Tô se... aqui, ó. Tá Tô acordada. Oi? Tô acordada, mas eu enxergo pouco. Parece que eu tô dormindo, mas não tô, não. Olha aqui todo mundo na tela. Que bom que vocês gostaram. Tá todo mundo... os mesmos que entraram continuaram aqui até o final. Eu vou até tirar uma foto. Vocês me permitem tirar foto?
Sim. Sim. Deixa eu me arrumar aqui. Opa, quero ver todo mundo. Cadê? Falta a Viviane, falta a Carla, cadê o Vítor? Dá um oi aí, pessoal. Oi, Ju. Agora eu tô com sono. Não, eu já estou nos travesseiros, né? Prontinha Eu para também. dormir. Eu também. Mas eu ainda tenho minha jornada tripla aqui, ainda tenho as crianças. Ah, é. Aê! Muito bom. Pessoal, beijinho, beijinho. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Daqui a pouco, 4 horas da manhã, vai estar acordada, mandando mensagem para mim. Com certeza. Mas valeu. Beijo vocês na quarta. Tchau. Beijo. Tá bom. Valeu. Tchau, tchau. Ela. Tchau.